Quando Deus te silencia, Ele está te moldando. Mas para entender isso, você precisa primeiro encarar a verdade mais dura de todas. O silêncio de Deus dói. Dói porque o ser humano foi criado para respostas, para sinais, para direção. Nós queremos ouvir algo, sentir algo, ver algo. Queremos certezas, confirmações, caminhos claros. Mas Deus, sendo Deus, trabalha de um jeito totalmente diferente. Ele não responde quando você quer. Ele responde quando você está pronto. E quando não está, Ele se cala. Não por desprezo, não por abandono, não por indiferença. Ele se cala porque o silêncio dele é parte essencial do processo que vai te transformar. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Os planos falham, os relacionamentos quebram, as oportunidades desaparecem, as portas se fecham, os amigos se afastam. E no meio de tudo isso, quando você mais precisa ouvir uma palavra, sentir um toque, perceber um sinal, Deus silencia, parece injusto, parece cruel. Parece que Ele virou o rosto e decidiu deixar você lidar sozinho com aquilo que está te matando por dentro. Mas não é isso que acontece. O silêncio de Deus não é ausência menos. É preparação. O silêncio de Deus é o único lugar onde você cresce de verdade. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil acreditar quando as portas estão se abrindo. É fácil ter fé quando a vida está alinhada, quando as respostas chegam, quando os sinais aparecem. Difícil mesmo é confiar quando Deus está mudo. Difícil é continuar orando quando parece que não há ninguém ouvindo. Difícil é continuar caminhando quando você não faz ideia de onde está pisando. Difícil é continuar acreditando quando tudo dentro de você grita: desiste. Mas é exatamente nesses momentos que Deus te molda. Porque é no silêncio que o caráter é forjado. É no silêncio que a maturidade nasce. É no silêncio que a fé verdadeira aparece, menos aquela que não precisa ver, não precisa sentir, não precisa entender. Aquela que simplesmente confia. Deus não é um Deus de pressa. Ele não está preocupado em acelerar processos só para aliviar a sua ansiedade. Ele sabe que crescimento real demanda tempo, demanda dor, demanda paciência. E muitas vezes, para te preparar, Ele te silencia. Porque se Ele falasse naquele momento, você não ouviria. Você só escutaria o que quer, não o que precisa. Então Ele te silencia para ajustar suas expectativas, limpar as suas motivações, alinhar os seus desejos e confrontar as suas dependências. Quando Deus silencia, Ele está removendo camadas que você acumulou ao longo da vida. Camadas de medo, de orgulho, de imediatismo, de carência, de autossuficiência. Ele arranca uma por uma, até encontrar a essência que Ele mesmo colocou dentro de você. E esse processo é doloroso, porque envolve perder versões de si que você pensava que eram verdadeiras. Mas Deus não trabalha com máscaras. Ele trabalha com essência. E para atingir a sua essência, Ele precisa te silenciar. Existem 3 tipos de silêncio de Deus: o silêncio que cura, o silêncio que fortalece e o silêncio que prepara. Às vezes Ele se cala porque você precisa cicatrizar. Outras vezes Ele se cala porque você precisa aprender a enfrentar. E em outros momentos, Ele se cala porque a bênção que vem é grande demais para ser entregue na sua versão atual. Ele precisa expandir a sua estrutura, a sua mentalidade, a sua resistência emocional. Ele precisa te moldar ao ponto de você estar pronto para carregar aquilo que pediu, ou até aquilo que nunca imaginou receber. O silêncio de Deus não significa que Ele não está falando. Significa que Ele está falando de outra maneira. Ele fala através de portas fechadas. Ele fala através do tempo. Ele fala através das pessoas que saem. Ele fala através das oportunidades que não vingam. Ele fala através daquilo que você perdeu. Ele fala através daquilo que você achou que queria, mas não precisava. Ele fala através de processos que você jamais escolheria para si. Ele fala através da dor,
Não porque ele quer te ferir, mas porque você só aprende profundamente quando algo te toca profundamente. Quando Deus te silencia, Ele está te ensinando a escutar o que não é dito. Está te ensinando a perceber o movimento, mesmo sem o som. Está te ensinando a confiar nos passos dele mesmo, quando você não sabe qual será o próximo. Está te treinando para ouvir a voz dele em meio ao caos, à confusão, à incerteza, menos porque é nesse ambiente que você vai precisar da sua direção no futuro. E não se engane. Todo o silêncio de Deus antecede um movimento. Toda pausa antecede um recomeço. Todo deserto antecede uma terra prometida. Toda prova antecede uma promoção espiritual. E quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando exatamente o que você pediu, só que de um jeito que você não imaginou, em um tempo que você não considerou, por caminhos que você não esperava. A verdade é que você não precisa que Deus fale para saber que Ele está trabalhando. Você só precisa lembrar que Deus nunca desperdiça silêncio. Nunca. Cada momento em que Ele te cala é um momento em que Ele está fazendo uma obra que você ainda não tem estrutura para compreender. Ele está alinhando conexões, abrindo caminhos invisíveis, movendo pessoas específicas, fechando ciclos que você não teria coragem de encerrar. Ele está reorganizando o seu futuro enquanto você acha que nada está acontecendo. O silêncio de Deus também revela quem você é, sem respostas. Porque é fácil manter a fé quando tudo está claro. Menos. Mas quem é você quando tudo é silêncio? Quem é você quando Deus parece distante? Quem é você quando o céu não responde? Quem é você quando a oração é seca? Quando o louvor é pesado? Quando a alma está cansada e nada faz sentido? É nesse exato ponto que Deus te molda, porque Ele não trabalha com a sua versão confortável. Ele trabalha com a sua versão verdadeira. O silêncio dele destrói ilusões, confronta medos, expõe inseguranças. Ele te obriga a parar de depender do que sente e começar a depender do que sabe. Porque fé não é sentir. Fé é permanecer. Fé em, ou emo, ou fé é convicção. Fé não é pedir. Fé é confiar. E Deus te silencia para que você aprenda a confiar sem sinal nenhum. Porque quem confia no silêncio, confia de verdade. E é aqui que muitos se perdem. Confundem silêncio com abandono. Confundem quietude divina com rejeição. Mas Deus não rejeita filhos. Ele realinha filhos. E o silêncio é a ferramenta mais profunda que Ele usa. Porque no silêncio, você deixa de falar e começa a ouvir. Deixa de correr e começa a perceber. Deixa de exigir e começa a entender. Deixa de se agitar e começa a amadurecer. O silêncio te forma de um jeito que nada mais forma. Talvez você esteja hoje exatamente nesse lugar, orando e não ouvindo nada, tentando e não vendo nada, buscando e não encontrando nada, e a sua mente está te dizendo que Deus te abandonou. Mas essa é a maior mentira que você poderia acreditar. Porque quando Deus te molda, Ele te isola. Quando Deus te prepara, Ele te cala. Quando Deus te eleva, Ele te esconde. E quando Deus vai te revelar, Ele te surpreende. Então, se Deus está em silêncio, não se desespere. Se Ele está calado, não ceda ao medo. Se Ele está imóvel, não pense que Ele desistiu de você. O silêncio dele é a evidência de que você está sendo moldado para algo maior. Deus te calou antes de te exaltar. Te esconde antes de te levantar. Te prova antes de te promover. E te silencia antes de te entregar o que é grande demais para alguém que ainda está sendo construído poder respirar. Pode confiar. Pode descansar. O céu não está mudo. Está trabalhando. O silêncio de Deus não é o fim. É o início da sua transformação.